Meu nome é Renata Bittencourt, eu sou responsável pela área de educação aqui no MS. Tenho o prazer hoje de estar aqui ao lado da Isa Greenspan, curadora do Museu da Língua Portuguesa, e dos membros dessa mesa estelar que a gente vai ter daqui a pouquinho. A ideia hoje é que a gente possa dedicar atenção ao que parece ter emergido na cena cultural, né, no contexto das instituições, né, sobretudo de São Paulo, que é o desejo de incorporar no contexto museológico outros modos de relacionamento com as culturas indígenas, né? E acho que já não era sem tempo, né? A gente está com um relógio marcando 523 anos desde as primeiras invasões e apropriações e saques, né? Então, eu acho que é um momento para aprendizado, um momento para reflexão e para muita escuta, né, Isa? Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui. Estou falando em nome do Museu da Língua Portuguesa. É uma alegria estar aqui hoje, porque, como você disse, é um momento muito especial de transformação no mundo da cultura brasileira, no mundo do pensamento brasileiro. E poder reunir aqui pessoas da importância desses 4 participantes da mesa, com trabalhos extraordinários nas suas áreas de atuação, e poder discutir o que é fazer exposições nas grandes metrópoles sobre temas tão desprezados ao longo de tantos séculos nas escolas e nos museus. Então, é com uma alegria muito grande, que eu acho que é muito oportuna essa mesa, e também uma alegria maior ainda por a gente estar conseguindo concretizar uma parceria sonhada entre o Museu da Língua Portuguesa e o Instituto Moreira Salles, que são 2 instituições voltadas para a reflexão, para o pensamento de uma maneira muito livre e nova. Então, eu queria convidar, eu vou só chamar os 4 participantes da mesa, eles mesmos vão se apresentar, mas eu vou chamar pelos nomes. Eu queria chamar a Dayara Tucano, que é do povo indígena tucano e que é curadora de uma exposição que está agora no Museu da Língua, lindíssima, que se chama Nhé. Agora eu fiquei nervosa. Inheporã, desculpa, falando das línguas indígenas. E está no primeiro andar do Museu da Língua e está realmente imperdível. Eu queria chamar a Sandra Benites, do povo Guarani Yandeva. Pode bater. Edson Caiapó Mebengô, do povo Membegô Crep. E o Tacumã Cuicuro, do povo Cuicuro. Então, a ideia é que seja uma conversa muito tranquila entre esses 4 grandes personagens da nossa cultura. Obrigada. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu não consigo nem ficar sentada, né? Porque nossa tradição, né, a gente tem que levantar por respeito, né? Então, meu nome é Dayara, do Bigócio, do povo Iê-Pamaçã, povo tucano, do Alto Rio Negro, que fica nessa tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela. Nós somos um dos mais de 305 povos indígenas no Brasil, falantes de mais de 180 línguas, né? E é um prazer estar aqui com os nossos parentes, também, Sandra Benites, Tacumã Cuicuro, Edson Caiapó, para poder compartilhar com vocês essas experiências, né, do que é, afinal de contas, o que são as curadorias indígenas, como está sendo nossa experiência de percurso, de dialogar com essas instituições de cultura, né. Eu lembro quando a Sandra estava nesse processo de Guataporã, uma vez o Denilson Baneu me ligou e falou:
Prima, como é que a gente fala arte? Como seria uma palavra para arte? Eu falei, poxa, mas não tem palavra para arte na nossa língua. Em tucano não tem. Eu falei, nossa, talvez o mais próximo seria rório, né? Que é admiração. Né? A partir daquela conversa, a gente começou a desenvolver nosso trabalho de uma maneira, né? Que foi no sentido da importância de como nós, na nossa experiência enquanto indígenas, dialogamos com o não indígena, mas também com nossos parentes. Então, nós somos povos de muitas flechas, de muitos encantos, né? Que estamos apontando em várias direções. As culturas indígenas são culturas vivas, né? Com agentes, pensadores de cultura que estão ali atuando em todas as gerações também. Então, gostaria de convidar a Sandra também a contar um pouco, né? Cada um se apresentar, contar da sua experiência. E é isso, vamos conversando um papo de parente, tá bom? Sem muita finesse, né? Vamos falando cada um do seu jeito mesmo. Oi, é uma responsabilidade, eu fiquei até nervosa agora. Bem, eu sou Sandra Benite, eu sou Guarani-Andeva, sou de origem Mato Grosso do Sul. Bem, também eu sou pesquisadora, professora, e eu não vou falar do meu currículo aqui, não. Eu quero, mas, assim, eu percorri, na verdade, eu fiz a minha caminhada desde 2003, né, na área de educação, como professora. E aí eu fui escrevendo monografia e dissertação, e agora estou no doutorado. E aí eu lembro que meu tio falava que quando a gente estuda muito, a gente era muito maluco, né? E aí eu falei assim, eu estou seguindo esse caminho de loucura. Mas eu acho que é por uma boa razão, não é uma coisa assim que é para ser apenas acadêmica. Eu acho que é pela questão da luta mesmo, né? Então, eu acredito que todos os parentes, né, eu percebo hoje, na atualidade, também somos lideranças. Nós somos lideranças também, porque nós estamos trazendo, através das nossas inquietações, né, todas as questões que a gente traz, independente na academia, ou na arte, ou em qualquer espaço que a gente ocupa, a gente sempre traz as nossas inquietações. Então, eu acho que por isso que eu também me identifico, e não só eu, mas todos os parentes intelectuais, Tacumão, o Edson, Dayara, que está aqui, são lideranças também, né? Então, somos muitas coisas, na verdade. É curadora, liderança, ativista, e um monte de coisa. Enfim, eu vou começar a falar um pouquinho da minha experiência. Quando eu comecei em 2016, entre 2017, eu recebi um convite para fazer um trabalho de curadoria, uma exposição, que seria uma exposição no Museu de Arte do Rio, e onde eu era a única indígena que foi convidada para participar dessa curadoria, né, que, na verdade, era uma curadoria coletiva, que teve a participação do Pablo Lafuente, que é um espanhol, né, e Clarissa Diniz, que também é minha parceira desde muito tempo, e também o professor Bessi, que me convidou para fazer parte dessa curadoria. Quando eu fui chamada, né, na verdade, para receber esse convite, eu fiquei pensando, eu queria entender o que era curadoria, né? E ainda bem que eu não sabia o que era curadoria, a partir do ponto de vista não indígena, porque se eu soubesse, talvez eu reproduziria algumas questões. E eu tive sorte porque diríamos que eu tive sorte porque eu era professora. Eu sou mulher indígena, então, e existiam muitas minhas inquietações, né? Então, a partir disso, eu trago
a minha curadoria, digamos assim. E aí eu lembro que quando eu entrei nesse grupo, né, de pesquisadores, eu ficava assim um pouco assim tentando entender o que era aquilo. E a gente fazia reunião, a gente fazia pesquisa e assim por diante. Eu acredito que, para mim, foi muito importante porque nós começamos entre nós, curadores, indígena e não indígena, que fazia parte daquele equipe formado para trabalhar, para fazer exposição. Primeiro, eles me escutaram, né? Então, eu acho que foi muito importante a gente trazer essa soma de experiência, né, para poder também entender um pouco o que era a curadoria, e eu também trazer as minhas inquietações dentro desse encontro que a gente estava fazendo, que é entre corpus curatorial, né, que, na verdade, são pessoas de diferente experiência, mas que não dá para descartar, mas também não dá para também dizer assim que formar só a partir de um ponto de vista, né? E aí eu acho que quando nós começamos, eu lembro muito bem que duas questões que eu acho que me marcou muito nessa curadoria que eu fiz. Primeiro, nós fomos escutar os parentes, né, nas aldeias, quem vão participar essa exposição. E aí eu lembro que a primeira coisa que nós chegamos era no Rio, e era só indígena do Rio de Janeiro que ia participar. E aí nós fomos na aldeia escutar os parentes, né? Primeira coisa que eu escutei foi uma mulher guarani de Paraty, né? Um parente falou que ela gostaria de falar sobre a trajetória, a caminhada do povo guarani. E como é que a gente transforma isso, materializa isso na partir da perspectiva guarani, né? E eu acho que onde a gente começa a entrar, chamar os artistas, né, que o Denilson foi chamado, né, para fazer, e também outros pesquisadores não indígenas também, que já vêm fazendo algumas pesquisas sobre indígena do Rio de Janeiro, né. Também eu lembro que a Ana Paula Silva, também, que era uma pesquisadora, que tratava sobre indígena do Rio de Janeiro. E aí eu lembro que, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, ela era pesquisadora, não indígena, mas estava fazendo uma pesquisa sobre isso. E aí o que me incomodou muito foi quando eu cheguei no Rio de Janeiro, ela me levou para o Arco da Lapa, né? Nem eu sabia que o Arco da Lapa foi feito pelo escravo indígena, né? E não tem nada que identifica que foram feitos pelo escravo indígena. E aí tem vários turistas que vai lá de vários lugares do mundo inteiro, está ali, e não tem nenhuma, até hoje, não tem nada que identifica que o Arco da Lapa, né, foi feito pelo escravo indígena. E não é só isso, tem várias outras questões, né, que ela aborda sobre o indígena do Rio de Janeiro, né? E isso me deixou muito assim, uma coisa que me deixa muito indignada, porque e até hoje isso acontece, né? Como se a gente não tivesse indígena escravo, né? Como que foi essa nossa história foi apagada, na verdade, silenciada e apagada até hoje. Se a gente não falar, ninguém vai falar por nós, né? E é engraçado que existem pesquisadores que hoje, poucos pesquisadores que falam sobre isso. Então, eu acho que, a partir disso, que a gente pode também chamar esses não parentes, né, não indígenas, que como nossos parceiros, né, para trazer essas nossas inquietações em algumas situações quando a gente precisa, né, inclusive nas exposições, né. E aí eu acho que isso é uma das coisas que eu só queria pontuar isso, né? E aí eu fui assim, depois me mandaram vários textos que era a curadoria, e aí eu falei assim, não queria mais ler nem saber disso. Eu falo assim, eu vou fazer da minha curadoria, do meu jeito, e a partir das minhas inquietações.
eu acho que foi aí que eu comecei, de fato, tentar entender também o que é a arte, né, no mundo juruá, não indígena, e o que é arte para a gente também. Então, a arte, né, hoje, pelo menos no meu entendimento, depois dessa minha trajetória longa, e aí eu fui tentando entender um pouco, né, essa complexidade das questões, né? E então, para eu poder fazer na verdade, trazer essas informações, tanto trazer de aldeia para cá e de levar daqui para lá também, eu me considero, como eu falei no começo, liderança, e também a gente faz uma mediação, né? Porque eu acho que onde é muito importante o nosso trabalho enquanto indígena, enquanto curadoria, porque a gente não faz só curadoria, a gente faz uma dupla jornada, digamos assim, porque isso não é só apenas uma mediação, é um esforço enorme de tradução também, porque a tradução não é a mesma, não é literal, né? Como eu falo sobre o que é arte, para a gente discutir a arte, né? Como, por exemplo, quando eu fui convidada para fazer curadoria sobre história indígena brasileira no MASP, eu tive que fazer bastante pesquisa para poder entender, né, como que eu vou trazer sobre a história indígena, né? E aí eu fui tentando entender um pouco, para materializar isso, né, de fato, é importante usar eu uso muito essa metáfora como duas paredes, porque existe uma história que próprios parentes contam, né? E também existe também história que esse processo da colonização, que várias questões da violência, que não dá para a gente negar, enquanto se a gente falar em algumas exposições. Por quê? Por que eu acho que não dá para negar? Porque quando a gente só mostra a nossa forma, o que é a nossa história, nosso ponto de vista enquanto arte, é um saber, é um conhecimento. Ela cada etnia, cada língua tem um conhecimento que vai traduzir de uma forma poético, digamos assim, mas é um processo educativo também, e que toda essa relação com todas as coisas, né, digamos assim, todos esses elementos, como a gente costuma trazer assim, esses saberes, como é que a gente produz esses saberes, dá continuidade a esses saberes, que é a nossa relação com a Terra, com todos os seres da Terra, visíveis e invisíveis também, né? Então, eu acho que tudo isso eu tive que mergulhar um pouco para poder tentar traduzir isso para não só ficar com uma parede só, né? Eu tenho que mostrar essas duas paredes. Então, eu acho que isso é um esforço muito grande que a gente traz, né? E outras questões que eu acho que eu gostaria muito assim, de pontuar aqui rapidamente, porque o tempo é meio curto, então eu vou ter que falar algumas coisas, pular algumas pontuações que eu anotei aqui, né? Então, eu acho que porque para a gente trazer algumas exposições, por exemplo, né, eu tive que fazer filtrar também certas coisas. Quando se trata de arte não indígena, ela não é a arte, a forma de pensar ocidental, digamos assim. É outra lógica de pensamento, outra lógica de prática, é outra lógica de saberes, que muitas das vezes tem coisas que é da vida, que faz parte da nossa vida, do dia a dia. Como, por exemplo, né, recentemente nós fomos... eu estou agora no Museu das Culturas Indígenas, e aí nós fomos para fazer uma exposição, a gente está construindo uma exposição, aí nós fomos chamar alguns parentes, né, escutar os parentes, e muitas das vezes, muitas coisas que é importante para nós, não é importante aqui, né? Então, essas coisas também
como é que a gente materializa isso numa exposição, né? Não tem como, e muitas das vezes isso fica invisível para essa sociedade não indígena, por exemplo, que é muito importante, né? Que é a questão do parto, por exemplo. As mulheres falam sobre o parto. A gente quer falar na exposição sobre o parto numa exposição. Ou a gente não quer falar, mas a gente quer que se trata sobre isso, né? Então, tem uma relação totalmente sobre essas questões do território, né? Então, como se a gente não tivesse... A gente sempre está... essa complexidade, na verdade, a nossa existência ela é o todo, ela não é uma parte separada da outra, né? Então, eu acho que tudo isso ela requer muito esse diálogo entre parente e não parente, como eu falei, por isso que a gente também tem que criar uma outra... por exemplo, eu tive que ser pesquisadora, liderança e vários outros também, que eu não sou apenas Sandra, na verdade, não sou apenas uma mãe, né? Eu sou pesquisadora, eu sou múltipla de coisas, né, para fazer essa mediação. Então, eu acho que uma das coisas que também eu queria pontuar aqui, sobre a questão o que é curar, porque, por exemplo, curadoria não é uma linguagem guarani. Como eu sou guarani, quando se trata de curar, eu vou entender como curar em português. Mas curar em guarani não é curar da forma que o português, na língua portuguesa, se trata. É outro pensamento, é outra forma de é um processo, na verdade, educativo, né? Não é uma é uma questão da curar, por exemplo, para nós na nossa língua guarani, né? Não existe essa curar. Curar o quê? Curar, na verdade, é um processo educativo para não adoecer. Na verdade, para nós guarani, na língua guarani, não existe como que eu vou... A doença, na verdade, ou qualquer outras coisas ruins, a gente tem que curar aquilo que aparece, mas na nossa imaginário não existe isso. Na verdade, é um processo educativo exatamente para não adoecer. Então, se você procurar algo para curar, você não vai curar. Você tem que prevenir a doença, sabe? Eu acho que é um pouco essa lógica de não adoecer. Então, a arte ela é isso, para não adoecer, e não para curar a doença. Eu acho que é isso que eu tento entender, né? Então, eu acho que essa lógica de curar, por exemplo, não existe para a gente. Existe a não adoecer. Então, essa lógica não adoecer é todas essas relações, né? Espiritual, né? Estar bem... E vários essa complexidade que não tem como, às vezes, eu falar aqui para vocês ou a gente colocar numa exposição. Então, a gente faz um recorte que é prioridade para nós. Por exemplo, no meu caso, eu sempre trago essas inquietações, né? Então, por que isso é importante para nós, pelo menos o que eu entendo, quando nós, indígenas, né, por isso que eu falo no começo, é uma luta, é uma disputa também, né? E eu acredito que isso também a gente precisa, né, entender para a gente sair do lugar que colocaram a gente, como, por exemplo, essas ideias que tudo que a gente faz é sempre como se a gente tem que fazer com a ideia de querer agradar os outros, né? Por que, por exemplo, quando se trata de arte, por que a arte dos não indígenas tem muitos valor e a nossa arte não, né? E aí eu fui tentando entender isso um pouco também, inclusive até para a gente dizer o nosso preço, né? A gente, às vezes, fica pensando, né? Eu tive muita essa dificuldade, hoje não, ainda bem que eu aprendi também com os juruá, com os brancos, também dizer o meu preço, esse é o meu preço, esse é o valor que
E é isso, se não é não. Né? Então, eu aprendi, ainda bem, com o Juruá, também negociar o valor do meu trabalho. Né? Eu acho que isso, eu estou nesse processo de valorizar também o nosso valor do trabalho, porque apenas nós não somos curadores, nós somos várias coisas. Né? Então, eu acho que também é bom repensar nisso, porque tem muitos curadores Juruá, né, que ganham bem para fazer algumas exposições, outras questões. Eu não estou dizendo que isso, eu não estou dizendo que eu sou ambiciosa, mas eu estou dizendo do meu valor que a gente está fazendo, que é um esforço muito grande, inclusive a gente, para traduzir, porque nós somos mediadores, a gente faz também negociação com os parentes e com não parentes. Então, isso requer um esforço espiritual, inclusive, muito forte. Então, eu acho que eu queria trazer esse resumo da nossa luta no meio dessas questões, né? Porque tratar de arte, tratar de curadoria, não é uma coisa fácil, porque a gente, inclusive, tem que negociar o tempo todo. E não é porque eu sou Sandra, muita gente fala assim, nossa, você é muito especial, você é muito forte, nossa, você é muito inteligente, que não sei o quê. Ora, eu não sou inteligente, eu percebo aquilo que é real, eu vivo aquilo. Né? A inteligência, ela também é uma coisa construída, ela não é uma coisa... vivida mesmo, né? Eu não sei se é o que é inteligência, mas assim, eu diria que é a minha força, né? Então, quer dizer, na nossa língua guarani, como por exemplo, pessoas de liderança, ela é liderança exatamente porque ela é forte, ela enfrenta. Então, ela tem que saber manusear a vida e saber lidar com diversidade também. Então, eu acho que eu consigo dizer não e eu consigo dizer sim em determinado momento. E para quê também? Porque isso também é muito um comprometimento, não só com a gente, mas também como se a gente carregasse o nosso povo também nas nossas costas. Né? Então, são muita responsabilidade. Então, eu acho que só queria deixar essa mensagem, né? E eu vou passar para os parentes. Obrigada. Ótimo. Eu estava lembrando, Sandra, quando a gente foi no MASP, naquela reunião de histórias indígenas, porque uma coisa que as pessoas às vezes não entendem que é um fenômeno global, né? Em todos os continentes, né? Está tendo essa manifestação, esse levante dessa força das memórias dos povos originários. Então, se existe uma doença, talvez essa doença seja da memória também, né? Do que a gente está tratando aqui, né? Das histórias que são contadas, das histórias que são silenciadas, né? E nós todos sofremos com um adoecimento provocado por esse processo colonial. E isso é um fenômeno global. Não lembro que ano que foi aquela reunião, tu lembra? Lá no MASP, 18, que vieram os parentes dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, né? E foi muito os desabafos, né? Foi impressionante, porque eles tinham convidado uma série de pesquisadores, de curadores, de agitadores de cultura de outros países e demoraram para chamar a gente aqui do Brasil, né? Então foi a Sandra, o Denilson, eu, né? Acho que a Moara também participou, né? Mas foi tudo de última hora, né? Enquanto a gente tinha os parentes da Austrália que estavam falando justamente desse impacto histórico, né? Foi muito forte. Eu lembro daquela senhora aborígene australiana, né? Falando que na Austrália eles faziam saleiro com crânios de parentes aborígenes, um saleiro que era metade de um crânio com umas patinhas de ouro, né? E que aquilo estava exposto nos museus. Então, a gente se depara com isso em todos os lugares. Quando a gente entra nesse lugar, museu, o museu ele nasce da memória, da glória, da pseudo-glória do colonizador.
né? A história do museu vem dessa experiência colonial. E quando a gente entra na Pinacoteca, quando a gente entra no MASP, a gente entra no Louvre, qualquer um daqueles museuzão, assim, né? Aqueles importante, a gente, enquanto indígena, sempre vai se deparar com a história do genocídio e vai ter que passar por esse constrangimento constante, né? Então, acho que a presença desses pensadores que estão chegando para trazer as nossas narrativas de nossos povos é fundamental para confrontar isso, sim, né? E nós estamos nesse momento que é um momento onde nós sabemos que não estamos sós, né? Cada povo vai trazendo suas narrativas e vai se empoderando de todas as linguagens. A música, a literatura, o desenho, a dança, o teatro, o cinema, né? Para trazer não apenas um relato de história, mas também uma maneira própria de contar essa história, de mostrar uma imagem que é própria à nossa linguagem, uma narrativa, o ritmo, uma relação de tempo, de mundo que é própria. São nossas cosmovisões, mas cada uma de nossas cosmovisões também carrega algo importante, que é a nossa cosmopotência. Nós somos culturas vivas, nós continuamos nos autogerando, né? E é essa a importância daquilo que nós chamamos, né? O Jair jogou era uma armadilha, né? Uma armadilha, uma piada. Você fala, arte indígena contemporânea. Por quê? Porque na cabeça do branco sempre nos botaram no passado. Mas não, nós sempre fizemos parte da contemporaneidade em todos os tempos, né? Então é muito bom a gente poder ter tido esse espaço de sacudir e até de constranger, sim, essas instituições que são a academia, os museus, os pensadores, os historiadores, os críticos, que bebem dessa cultura que por tanto tempo diminuiu qualquer produção nossa para dizer que nós temos igual valor. Só complementar a sua fala, eu acho que uma das coisas que eu fui tentando entender hoje é que eu fui participar, entender o museu, entrar no museu mesmo, só quando eu me tornei curadora. Isso é uma coisa, né? E outra coisa, né? Quando me tornei curadora, aquele evento que foi chamado em 2018, não chamaram a mim, chamaram o Pablo, para falar sobre Jaguatá-Porã. E o Pablo e a Clarissa foi lá e me convidou. Eu acho que seria melhor você ir lá. Então, quer dizer, até isso a gente sofre, né? Porque o tempo todo a gente é silenciado. Então, tem que ter um outro branco para dizer o que a gente tem que fazer também. Quer dizer, brigar branco com branco para dizer, para dar oportunidade para a gente, sabe? Eu acho isso uma coisa muito triste, mas eu acho que é bom repensar isso também, né? Nossa realidade, né? A gente, o Denilson e eu fomos porque a gente xingou eles até não poder mais. E tá na internet, pode procurar no YouTube. O Denilson pegou um livro de história da arte, subiu no palco e começou a rasgar todas as páginas. No primeiro lugar que ele começou a rasgar as páginas do livro de história da arte, ele estava falando lá, subiu lá para falar, sabe uma coisa? Arte mata. Arte mata, porque no livro da história da arte, índio bom é índio morto ou ajoelhava na frente de uma cruz. Então, vamos pensar diferente. Né? Mas olha, eu queria passar para o Tacumã, que está esperando pacientemente também para contar, né? Que é a nossa referência do cinema indígena, que também é nosso curador aqui no Instituto Moreira Salles, né? Exposição Xingu, Contatos, parabéns, tenho muito orgulho e muita admiração. Obrigado, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, também diante de vocês, porque uma oportunidade para a gente, na verdade, né, dizer isso, porque antes dos meus pais, eles não ocuparam esse espaço, né, na verdade, né? Meu avô não ocupou como a gente está agora, realmente, cada vez mais protagonista da própria nossas histórias, né? O Edson Caiapó, indígena, cresceu na sua aldeia, Dayara. E fiquei muito feliz de estar aqui, porque uma coisa importante hoje em dia é a gente ocupando cada vez esse espaço, né, para que a gente pode falar
próprias nossas histórias, onde nós nascemos, onde nós crescemos, né? Onde nós vivemos. Eu acho que isso realmente é uma coisa importante, né? Para que onde nós podemos contar, onde nós aprendemos junto com nossos pais, nossos avós, que sempre ele contava a história para a gente final da tarde, porque não tinha televisão, não tinha internet, porque eu escutava que ele falava para que as crianças dormissem, contava história, mito, para que final da tarde, começava às 7 horas da noite, porque não tem luz, não tem nada naquele local. Só a gente tem que ouvir realmente os pássaros e cantando antes de eles dormir. Isso que a gente escutava, né? Logo depois ele contava a história para que a gente dormir. Ele falava, para vocês dormir, vamos contar a história para vocês. Assim a gente dormia. Quando a gente respondia a ele, o que ele falava? Agora eles não dormiram ainda. Quando a gente ficava silêncio total, que dizia que a gente dormiu. Aí ele parava de contar a história para a gente. E assim a gente aprendeu dentro da nossa comunidade. Porque ele falava para a gente, a arte, né, dentro da comunidade, ele tem espírito. Ele representa realmente espírito do mato, espírito mau dentro da nossa arte. Porque tudo que a gente representa, ritual de máscara, que a gente vê nas exposições, né, no museu, que trazido dentro da aldeia para cá, eles falam que parece que não tem mais espírito naquilo lá, porque aquilo tem que ser alimentado, o dono tem que alimentar, para que o espírito seja feliz através de comida. Assim é a nossa cultura lá dentro. Nossa cultura realmente você tem que alimentar aquele arte, ritual de Quarupi, ritual que a gente tem lá, Tauarauaná, ritual de sagrado, tem que ser alimentado, porque assim ele não faz mal para os donos, até essas pessoas. Eu, como curador, sei lá, eu falo assim, curador, o que significa curador? Eu não sou pajé, fala assim, pajé que cura, pajé realmente que faz curar as pessoas que tá adoecendo, rezador, raizeiro, isso que para a gente curador, curar, o que é curar realmente? Eu acho que a gente está aqui dentro na língua portuguesa, realmente curador, se tornando como curador, eu acho que a gente tem contando uma história dos antigamente, não estão aqui com a gente, porque tudo que a gente vê nas imagens, no cinema, as coisas, as pessoas que não estão aqui mais com a gente, para que isso não fazer maldade com as pessoas que estão vindo para ver, para acompanhar esse trabalho. Eu acho que, para mim, o meu entendimento, curador, para que a gente pode não fazer mal para essas pessoas, porque não está sendo mais alimentado, não tem mais esse espírito. Isso que é o meu entender dentro do como curar. E outro também como idealizador também. Eu fiquei como idealizador do primeiro festival de cinema indígena que aconteceu ano passado, né? Fiquei assim, cara, idealizador, o que é esse idealizador? O que significa curador também? Pode ser também idealizador também desse. O júri também dentro do cinema, né? Você se torna como júri. Eu fiquei, quando o Festival de Brasília me chamou para ser primeiro indígena júri do Festival de Cinema Brasileiro em Brasília. Falei assim, o que eu vou fazer lá? E foi 2019. E eu falei assim, o júri? O que é o júri, realmente? O que eu vou fazer lá? Aí eu cheguei lá, realmente, e a gente aprende quando a gente está lá, realmente, como ocupar isso, como ocupar aquele espaço. Uma coisa, eu tive experiência, né? Eu tive a oportunidade de ocupar aquilo, né? Assim a gente foi
repassando esse também conhecimento para as outras pessoas. Porque eu acho que eu não me apresentei para vocês, né? Eu quero me apresentar agora. Então, eu sou tacumano, eu sou cuicuro, povo cuicuro, né? Eu moro na aldeia mesmo, dentro de uma maoca, né? Eu não moro na cidade, no território indígena Xingu. Temos 16 povos diferentes na terra indígena Xingu, e tem Alto Xingu, Médio Xingu, Baixo Xingu, Leste Xingu. Várias línguas, várias culturas diferentes. E também eu sou multiplicador de audiovisual agora. Realmente a gente faz também a capacitação, e na verdade eu não me sinto como um professor lá também. Eu não sou professor dentro da sala de aula. Eu faço a parte do audiovisual para as pessoas dentro da minha comunidade, e formamos coletivo de audiovisual dentro da aldeia, né, para que onde nós podemos registrar nossa cultura através disso, né, através desse conhecimento do cinema, aonde estamos também ocupando cada vez mais espaço, né? Sempre eu falo assim, estamos agora aldeando isso. Vamos aldear mais, porque antes não indígena mediava, agora nós estamos aqui tudo com vocês. Quando eu vi esse primeiro festival de cinema indígena, eu falei assim, agora vamos mostrar feito pelos indígenas, cinema indígena, agora vamos ocupar isso, esse espaço de Brasília, lá no Cine Brasília, vamos ocupar isso. Branco agora está no plateia, indígena vai ficar falando para os brancos, vamos ocupar esse espaço. Branco está na plateia, a gente vai ficar falando para os brancos. Vamos falar para os brancos, agora, esse não é espaço de vocês, é nosso espaço. Porque nesse momento está acontecendo, agora, o momento com a gente, nosso espaço. Xingu é contato, estamos em contato com vocês agora. Estamos inventando isso. Vocês entraram em contato com a gente, agora estamos vindo em contato com vocês. Porque isso é trazendo uma curadoria indígena, idealização de uma júri também dentro do cinema, uma coisa que eu falei assim, cara, agora estamos trazendo nossas culturas em contato com os não indígenas. Eles que invadiram nossas terras, agora estamos invadindo a terra deles também. Vamos fazer. Então, isso que é uma coisa, troca muito forte, que eu estou vendo também as coisas. Todos os indígenas estão aqui também. Eu estou com essa roupa feita pelos indígenas. Meu amigo está aqui com a gente, Maurício Duarte, que trouxe essa roupa para poder usar nesse momento. Então, fiquei muito feliz. Eu estou usando essa roupa feita pelos indígenas, não feita pelo não indígena. Eu estou aqui, roupa do meu amigo Maurício. Então, é isso. Eu acho que isso que a gente tem que fazer, realmente, para que a gente pode continuar produzindo e ocupando esse espaço, para que a gente pode contar isso para novas gerações. Estamos aqui, realmente, a gente vai ser, daqui para frente, nossos filhos vão contar essa história para seus filhos, para os nossos netos. Então, é isso. Obrigado. Parabéns, eu tive a oportunidade, eu moro em Brasília, tive a oportunidade de presenciar esse momento do festival de cinema no Cine Brasília, que é onde acontece o Festival de Cinema de Brasília, um lugar assim, porque esses lugares assustam, né? Eu lembro quando a Joana Ticuna, que é uma cantora do povo Ticuna do Amazonas, cantou pela primeira vez no Teatro Amazonas, e era a primeira vez que nós tínhamos uma indígena cantando naquele teatro, que é um teatro que representa sozinho o pior genocídio que aconteceu na nossa região, no período da borracha. Ele foi construído com pedras vindas da Alemanha, todo dourado, cheio daqueles rococó, e a Joana estava lá cantando
na língua ticuna, com todo aquele palco maravilhoso, né? Então, assim, a mesma emoção, né, de ver o Festival de Cinema Indígena, de ver também a exposição acontecendo no MASP, esses lugares assustam a gente um pouco, né? Eu lembro compartilhar quando aconteceu também a Véshua, né, que na Pinacoteca de São Paulo. A gente queria muito estar aqui hoje com a Naine Terena e com o Denilson Manioa também, mas eles estão trabalhando, né? Cada um nos seus territórios. A Naine está na casa dela, no Mato Grosso do Sul, e o Denilson foi lá para São Gabriel da Cachoeira. Por isso que eles não puderam estar conosco. Mas a gente vai acompanhando essas caminhadas, né? E esse momento eu estou querendo relembrar aqui um pouco esses caminhos aqui em São Paulo, né? Porque a gente está... É como se fosse um caminho de formigueiro. A primeira vez que eu vim aqui em São Paulo, com o movimento já crescida, né, porque eu nasci aqui, mas teve uma manifestação ali embaixo do MASP, e os parentes a gente foi de metrô. E aí todo mundo ficava assustado com os índios, porque chegava do nada 50 indígenas ocupando um vagão inteiro do metrô naquele buraco de tatu, né, e cantando, né? Então, assim, é muito difícil a gente imaginar 50 indígenas entrando de uma vez só no museu, sabe? Porque a gente chega e já olha um estranho pra gente durante todo o percurso, né? E ainda ficam com medo da gente manchar as coisas com urucum, né? E com jeripapo, e descalço, e sei lá o quê, tem que entrar com camisa, né? Lá no Teatro Amazonas, eu lembro quando eu era criança, que mulher não podia entrar de calça e o homem também tinha que estar com o sapato fechado, porque era a regra do museu, né? Então, como que você faz se você vai com a sua roupa tradicional? É um espaço que rejeita a gente o tempo todo, né? E eu lembro quando a Naine teve na curadoria da Pinacoteca. Eu fui a primeira vez na Pinacoteca, junto com o Jair, eu nunca tinha entrado lá. E a primeira coisa que eu vi foi aquela escultura da Moema. Porque lá na Pinacoteca tem uma série de obras históricas da história da arte brasileira. E uma das figuras que sempre me arrepiou, de me deixar triste mesmo, de ter pesadelo, era a imagem da Moema, né, que é uma menina de 13, 14 anos, morta na praia, né? Então tem várias pinturas, ainda tem uma escultura que eu não lembro quem que fez aquela obra, dessa menina morta. E aí também tem Descobrimento do Brasil, Primeira Missa de São Paulo, sei lá o que, tá lá a Antropofagia da Tarsila do Amaral, né? Aquelas coisas todas, assim. Mas assim, a figura do índio, né, é uma coisa muito chocante. Mas assim, graças a essas presenças incômodas, né, foram se abrindo, né? A gente foi furando como um formigueiro mesmo, né? Por isso que a gente canta: pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro, e vai entrando pela porta da frente. Então o Jair me chamou, a gente trouxe, montou tudo, foi lá entrando pela porta da frente da Pinacoteca e passamos todo o percurso na frente daquelas obras para saudar as memórias dos nossos parentes, né? Porque foi um momento muito raro, sabe, Edson? Porque a gente também tem consciência, entrando nesses lugares, eu nunca imaginei isso, que a gente está fazendo história. A gente está fazendo história junto com nossos povos. Nós, enquanto indígenas, carregamos história. Nós não somos objetos do passado, nós não somos objeto de museu, nós não somos peça de coleção de ninguém, né? E isso ainda desafia muita gente que não estudou, não foi formada para receber isso de braços abertos, né? Então, assim, eu fico muito feliz que aqui cada um de nós também tem um percurso, né, próprio. Tenho uma enorme admiração pelo trabalho do Edson, que é nosso professor, historiador, e que tem sempre muitas histórias boas para contar, e que agora também está entrando, né, é curador do MASP,
né, junto com mais outros 2 curadores indígenas, outras 2 curadoras, né, minoria, tá? Respeito a mulherada, Renata Tupinambá, né, também a Cássia Borges, né, que é do povo Carajá, né, que estão chegando ali também para somar nesse desafio. Então, por favor, querido, conte-nos muito. Boa noite a todos e todas. Eu quero, assim, falar da minha felicidade de estar aqui, né, a convite do Instituto Moreira Salles, do Museu da Língua Portuguesa, pelo espaço, né, de visibilidade, de escuta. Quero, assim, dizer que estou muito feliz de reencontrar, né, os parentes. A gente sempre se encontra aí pelas caminhadas do ativismo, né, dos movimentos. E quero dizer, assim, sabe, que eu fico feliz porque eu tenho 50 e poucos anos, sabe? Mas, assim, a violência contra os nossos povos no Brasil, historicamente, é tão grande e continua, que eu tenho a impressão, assim, que tem 200 anos, sabe? Porque eu sou de uma geração em que... Olha, eu sou de uma geração em que começaram a admitir a presença de indígenas em mesas, só que a mediação sempre era por um não indígena que ousava interpretar o que nós tínhamos dito, como se nós não tivéssemos, assim, potência para dizer as coisas como elas efetivamente são, né? Então, sempre o mediador não indígena, ele ia dizer o que o índio quis dizer, né? E aí agora não precisa mais ninguém atravessando essas conversas, porque as coisas estão muito bem ditas, e tem uma mediadora que também está falando na nossa linguagem, então nós estamos aqui efetivamente protagonizando. Esse momento aqui é um momento muito importante e nós temos conquistado esse espaço não com facilidade, sabe? E aí eu fico pensando na fala dos colegas aqui, né? Imaginando assim, mas como é que é esse percurso, né, para chegarmos aqui? Bom, o percurso, obviamente, que foi de muita dor, de muito genocídio, de muito ecocídio, de muito epistemicídio, e até chegar, mas também um problema muito grave que afeta a todos igualmente, que é a ideia de progresso, né? Então, costurou-se ali, eu acho muito bem alinhavado, muito bem costurado, no século XVIII, a ideia de que a humanidade ia progredir, né, para sempre, e lá na frente teria uma felicidade geral, porque nós, seres humanos, somos muito inteligentes, nós não somos natureza, né? Nós temos que nos apartar da natureza, dominá-la. A natureza é muito hostil, né? E temos que transformá-la em benefícios para nós e a felicidade será plena. E aí nós chegamos aqui no século XXI, no dia 2 de fevereiro de 2023, e vemos assim uma angústia geral, né? A humanidade desencantada, angustiada, a Terra está com uma febre que cresce assim, né, de maneira acelerada, né? Os rios... Ai, meu Deus, eu fico pensando assim, pessoal, o pajé lá em Amapá, né, perguntou para mim sobre rio, né, eu estava contando para ele sobre cidades e tal, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e aí ele perguntou, e rio, tem esses lugares? Eu falei, tem rio, mas só que o rio lá, o cheiro não é bom, sabe, fede. Ele falou, mas rio fede? Eu falei, o de lá fede, porque as pessoas jogam geladeiras, jogam móveis, jogam pedaço de carro, jogam muito esgoto, coisas fedidas. Aí ele perguntou assim, árvore, tem árvore? Eu falei, tem algumas árvores e tem parques, que é lugar onde eles guardam algumas árvores, mas a gente não pode subir nas árvores, é proibido. Uma vez a minha filha foi subir numa árvore lá eu morei aqui em São Paulo um tempo fazendo doutorado em educação, e aí a minha filha subiu numa árvore lá no Ibirapuera, e aí um senhor, né, um segurança, começou a apitar com muita força, gritar desesperadamente, fazer sinal, e eu pensei assim, o que esse rapaz quer, afinal de contas? Aí ele chegou próximo de mim, esbravejando, não pode subir na árvore, não sei o quê. Eu falei, gente, mas que loucura é essa, cara? Aí eu falei isso pro pajé, né? Aí ele falou, e gente, tem muita gente? Eu falei, tem. E elas conversam muito? Não, elas não conversam, entendeu? Elas passam muito correndo, muito rápido, e não conversam. Aí ele falou assim, olha, mas eu acho que lá não tem, então, o espírito da floresta, né? Os espíritos não estão mais lá, os Caruana não estão mais lá. Aí, sabe, essa fala dele, assim, me levou a pensar nessa coisa mesmo, desse desencantamento. Aí, olha só, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, infelizmente, ou felizmente, a humanidade começou a olhar os povos indígenas, né, em suas diversidades sociolinguísticas, culturais, no momento em que existe um desencantamento geral e as pessoas começaram a perceber que esse progresso, né, esse modelo de progresso,
iluminista naufragou ou está em fase de naufrágio absoluto, né? E aí as pessoas começam a ficar com medo, né, de morrer queimada com o sol, morrer afogada com a subida das águas e o derretimento das geleiras. Aí eles estão procurando salvador, né? Eles estão procurando alguém que salve. Aí, nesse sentido, eu fico pensando, olha, nós não somos salvadores de nada, sabe? Não querem jogar o BO para cima da gente, de nós povos indígenas, porque a gente não tem responsabilidade por isso. A gente pode fazer o diálogo, sabe? E eu acho necessário. E aí, nesse sentido, sabe, eu penso assim que a ideia do guerreiro Ailton Krenak, ela cabe muito bem para dizer assim que as ideias, né, para adiar o mundo estão aí, estão aqui nessa mesa, né? Porque o Ailton diz assim, enquanto tiverem indígenas para fazerem as suas narrativas cosmológicas, existe a possibilidade de adiarmos o fim do mundo. E, portanto, essa fala de adiar o fim do mundo é uma fala de muito otimismo. E nós, particularmente, sabe, eu particularmente gosto de pensar assim, apesar de tanta violência que está aí posta contra os nossos povos, nós, nesse momento, estamos nos fortalecendo, sabe? As nossas tradições estão se fortalecendo, as línguas estão se fortalecendo. Nós estamos fazendo autodemarcação dos nossos territórios, estamos criando projetos de educação diferenciada dentro das nossas comunidades. A juventude está se sentindo orgulhosa de ter um pertencimento, e isso é muito bacana, sabe? Porque eu sempre falo assim, eu sou de uma geração que nós não tínhamos motivo para ter orgulho de pertencimento. Muito pelo contrário, a gente queria estar escondidos, né? Todos nós. Sempre que eu andei na cidade, e desde muito cedo eu andei em grandes cidades, sempre as pessoas me viam assim como peruano, boliviano, colombiano, chileno, né? O Jack Chan, eu tive apelido Jack Chan. E eu me sentia muito bem nesses apelidos todos, porque, sabe, eu não era um índio, porque ser índio era a coisa mais horrível do mundo, sabe? E eu pensava assim, eu sou peruano, pode me chamar de peruano, que esse nome aí é bacana, sabe? Não por covardia, mas por conta de que, sabe, era um esconderijo para nós, assim, diante de tanta perseguição. Me dá vontade de contar um tanto de história, sabe? Mas porque assim, eu falei dessa lance de se transitar nas cidades, porque eu saí na minha infância, fui estudar no internato em Altamira, cristão. Olha, fui cristianizado fui para o internato na década de 80. Lá recebíamos muito castigos físicos, aprendi a falar língua portuguesa, aprendi oratória, aprendi a falar bem, sabe? Depois eu fui para Belo Horizonte, para Minas Gerais, ser missionário. Lá em Belo Horizonte, entrei na UFMG para fazer história, virei anarquista, virei ateu, virei, sabe, como diz na minha terra, virei o cavalo do cão, né? E depois voltei, né, para a Amazônia, terminei o curso de História e voltei e fui colocado em xeque pelas lideranças, porque eu pensava assim, vou chegar lá na Amazônia de volta, agora, todo mundo vai me respeitar, porque eu sou muito inteligente, fiz curso de História, tenho um crachá de historiador e tal. Aí eu cheguei lá, o pajé falou assim, mas meu filho, você não sabe nada, você não sabe nem a língua mais, sabe? Você está dizendo que é ateu, não acredita nas nossas coisas, como é que é essa história? E aí eu tive que fazer o movimento, né, da viagem de volta, como diz o João Pacheco de Oliveira, né? Que é um movimento de reaprender, de buscar as tradições, né? Aprender com os pajés, com os xamãs, com as curandeiras, com as parteiras, né? De tal maneira que a gente chega aqui, e aí eu sempre sou pego de surpresa. Quando no Brasil começaram a falar de decolonialidade, e essas coisas tendem a virar moda, mas decolonialidade é interessante. Eu só acho que nós fazemos isso desde quando os portugueses invadiram aqui, a gente vem fazendo esse movimento de decolonialidade, não é novidade. Aí as pessoas me chamavam para mesa de decolonialidade, sobre decolonialidade. Aí eu pensava, gente, mas o que é decolonialidade? Eu nem sabia o que era, e as pessoas falavam, mas eu não sei o que é decolonialidade. Aí as pessoas diziam assim, não, mas vá lá na mesa e fale, por favor, fale que nós queremos ouvir a mesa sobre decolonialidade. E aí eu tinha que pesquisar sobre decolonialidade para poder falar alguma coisa, né, especificamente sobre esse tema. Aí, depois, as pessoas me chamavam para fazer conferência de abertura no Congresso Brasileiro de Arqueologia. Aí, em 2017, o MASP me chamou para fazer a abertura do primeiro seminário indígena, de histórias indígenas, junto com o Ailton Krenak, Davi Copenau, e tanto de coisa, e o Ailton Krenak me empurrou para ser o conferencista, né, conferência de abertura. Eu fiz a conferência assim, com aquele auditório do MASP gigantesco, lotado de artistas indigenistas e tal, e eu pensei, gente, mas o que eu vou falar, afinal de contas, porque tinha que mais ou menos focar em arte. Igual a Sandra falou, né?
chamaram ela para ser curadora, ela nem sabia o que era curadoria, né? E aí eu pensei, o que eu vou falar sobre artes? Aí eu pensei, bom, eu vou falar o que de fato eu vejo, assim. Então, por exemplo, a Dayara Tucano está com um cocarzinho muito lindo aqui prendendo o cabelo dela, né? Que eu acho assim que muitos artistas, assim, eu vou chamar de artistas convencionais, ficam pensando assim, poxa, isso podia estar pendurado numa parede, ia ficar muito lindo, né? E aí o colar né, dente de onça, me parece, olha que coisa bacana para pendurar na parede, ficar lá, né? Os colares dos parentes aí, tudo bacana para pendurar. Pendura até, né, de preferência o indígena, né? Porque vai acabar mesmo, já está acabando, e pendura os últimos aí para a rapaziada ficar vendo no futuro. Para nós indígenas, sabe, eu fico pensando assim sempre, e eu observo isso nos parentes, a arte ela está em nós, né? Ela faz parte da nossa vida, né? O Tacumã falou disso, né? Que a gente aprende ali na oralidade, todas essas coisas. E aí a Dayara, voltando, né, tá usando, ela usa um artefato, vou assim chamar, tá? Que é do cotidiano, né? Lá em casa, a Aline Caiapó, minha esposa, adora cuias, né? A cuia serve para tomar água, serve para a gente comer, tomar açaí, né? Enfim, tantas coisas. E esses elementos que estão conosco, inclusive agora miçanga, né? Muita gente pergunta assim, mas por que miçanga, né? É um outro debate, isso é interessante também, mas a gente tem usado, que é um casco de jabuti, né? Capran, como chamam os caiapó. E todas essa arte indígena, ela tem vínculo direto com... Eu fico pensando em duas coisas. Uma é que ela tem vínculo direto com as nossas cosmologias, né? Com as nossas modos de pensar a organização do mundo, mas ela tem vínculo também com a natureza, obviamente, que ela tem, né, a natureza, né, vamos chamar didaticamente de natureza, né, que é isso que é exterior a nós. Tem vínculo com as forças da natureza, né? Então eu estou com uma camisa aqui que foi pintada por um indígena, né? Olha só, né? As pessoas sempre estão lembrando penas de araras, de pássaros diversos. Aí eu já logo radicalizei e pintei aqui para nunca mais sair penas e outras coisas indígenas que têm vínculos com as forças da natureza, né? E são coisas, né, objetos, artefatos e artes que nós utilizamos no dia a dia. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que existe uma diferença em relação a uma arte que eu, posso estar equivocado, mas eu vou chamar de convencional, que as pessoas pegam, por exemplo, um pneu, um exemplo bobo, né? Pega um pneu e pendura, sei lá, faz lá uma coisa, pendura, né? E depois que termina a exposição, eu não sei o que vão fazer com aqueles pneus, com aquelas coisas ali. Mas para nós, essas coisas, elas têm, como dizia minha mãe, tem serventia efetiva, ela tem a ver com o nosso cotidiano, mas essa arte que tem a ver com o cotidiano, ela tem também a ver com a nossa história, com as nossas memórias históricas, com as nossas cosmologias, com os nossos antepassados. Então, sempre nesse sentido, né? Eu sim, fui convidado para ser curador no MASP, né? E eu também, fui pego de surpresa, mas eu fiquei tranquilo assim, porque eu fiquei sabendo que tiveram várias consultas com especialistas, com lideranças indígenas, com artistas indígenas, e meu nome foi contemplado. Eu fiquei feliz, fui pego de surpresa mesmo, porque eu não estava concorrendo, não me candidatei a nada, de repente me chamaram para ser curador do MASP. Que legal, eu gostei. E aí nós estamos hoje organizando, estou falando assim hoje nos últimos dias, nos últimos meses, organizando, né, o que o MASP está chamando de o Ano Indígena, né, 2023, o Ano Indígena no MASP, né, e nós já vamos começar agora no mês de março as primeiras exposições, que vão ser vídeos de cineastas indígenas, depois vão ser exposições de artes plásticas, e no meio disso vão ter palestras, né, seminários e uma série de atividades o ano inteiro. Eu fico feliz e sempre falo assim, porque, poxa, o MASP, tomara que o pessoal do MASP não brigue comigo, mas o MASP, poxa, é uma instituição historicamente colonizadora. É uma história que historicamente virou as costas para os povos indígenas, né? E na verdade, não só o MASP, mas os museus de maneira geral. Eu recordo de uma história de um senhor chamado Hermann von, de origem alemã, que foi diretor do Museu Paulista no início do século XX. E esse senhor andou dizendo na Europa
que os indígenas estavam atrapalhando o progresso nacional e que esses indígenas tinham que ser, de fato, exterminados. Olha só, ele falou exatamente isso. O diretor de um museu muito importante aqui, né, o Museu Paulista, foi na Europa dizer que os indígenas tinham que ser exterminados, porque eles estavam atrapalhando o progresso. Naquele tempo, o que estava acontecendo era o seguinte: os imigrantes europeus estavam chegando no Brasil, né, depois do processo de abolição da escravatura, os imigrantes europeus, italianos, alemães e tal, e esses imigrantes, que trouxeram muita contribuição, obviamente, para a sociedade brasileira, eles provocaram um tumulto para os povos indígenas, que foi o de criar colônia dentro dos territórios indígenas, especialmente no sul do Brasil. E esses imigrantes europeus estavam executando indígenas no sul do Brasil para criar colônias. E aí esse senhor, Herman, foi lá na Europa, tomou as dores dos imigrantes, dizer que os indígenas estavam atrapalhando e tinham que ser exterminados. O resultado disso é que houve uma pressão internacional dos direitos humanos, né, contra o extermínio dos povos indígenas, e na sequência o Estado brasileiro criou o primeiro organismo de indigenismo oficial por aqui, que foi o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que depois foi transformado em FUNAI, que não são instituições, né, assim, boazinhas, não. Às vezes as pessoas acham que essas organizações, essas instituições de indigenismo oficial, elas protegeram os indígenas. Não tem isso, não. Eles sempre foram muito maldosos. Eles trabalhavam com a ideia de que o indígena tinha que ser transformado em brasileiro e que as línguas tinham que ser extintas, né, e as tradições, as cosmologias e tal. Mas estou contando essa história porque ela se reporta de maneira direta à arte. Olha só, quem que provocou tanto problema? Poxa, foi um senhor, diretor de um grande museu de São Paulo. Aí a Dayara lembrou aqui da Moema, né? Tem a tela Moema, a Índia Morta, né, que está exposta no MASP, né? A Índia Morta é um horror, né, sabe? Ela é bem do tempo ali do romantismo, né? E a ideia, me parece que o recado do romantismo é o seguinte: talvez assim de maneira hipócrita, eles dizem que os indígenas eram muito bonitos, né? Aí eles fazem aquela descrição romântica: o cabelo liso, não sei o que, os olhos, os lábios cor de açaí, né? Não sei o que, tal. Eram lindos, mas infelizmente eles não existem mais porque eles morreram. A Moema está aí, é um exemplo clássico disso, né? E outras obras dos artistas do romantismo. Infelizmente não mais existem. O que no máximo existe hoje em relação aos indígenas é o folclore. E aí, quando eu falo hoje, eu falo agora, hoje, em 2023, o folclore que é lembrado no dia 19 de abril. Os professores nas escolas e professores vão lembrar do indígena como folclore, como preso ao passado, congelado no tempo passado. Esse mesmo romantismo, ali do final do 19 e início do século 20, talvez uma das maiores expressões seja um senhor que fez um grande desfavor para os povos indígenas, que é o José de Alencar, né? E que José de Alencar é um cânone, né, da literatura brasileira, todo mundo lê e tal, decora, faz provas sobre José de Alencar, coisas muito positivas. Só que as pessoas e os professores e professoras esquecem de dizer que José de Alencar foi um senhor que transformou os indígenas em pessoas dóceis, domesticadas, adoradores incondicionais da tradição europeia eurocêntrica, né? E todos os personagens do José de Alencar, então, são apaixonados pela tradição indígena. E uma senhora chamada Iracema, uma moça, né, tadinha, a Iracema, tadinha, sabe do que ela morreu? Ela morreu de paixão por um colonizador. Efetivamente morreu, né? Ela veio a óbito porque ela ficou apaixonada e muito triste porque ele voltou para Portugal e a tristeza foi tão profunda que ela morreu. E nós somos filhos, né, dessa moça que morreu, né? Os brasileiros, né? Ela pariu o filho e somos nós. Mas nós não somos mais indígenas porque ela, que era a indígena de verdade, morreu, né? A mesma indígena, uma correspondente nesse formato é a Moema. O Alfredo Boss, que foi um professor brilhante no departamento de literatura na USP, na minha opinião brilhante, escreveu um livro chamado Dialética da Colonização, e lá ele abre um capítulo intitulado O Mito Sacrificial, fazendo a análise do pensamento do José de Alencar. E ele chega exatamente a essa conclusão. Ele fala: olha, José de Alencar é demasiadamente ideológico para interpretar o passado colonial brasileiro. Olha aí o que ele faz: ele transforma os indígenas em abestados, como se diz lá na minha terra, um monte de abestado. Gente que aceita todas as ordens, sabe, e que se deixa cristianizar, sabe, se deixa escravizar, e que aceita todas as ordens, aceita nome e sobrenome português e no final das contas morre, né?
uma maldade profunda. Enfim, Dayara, né? Falei um monte. A Dayara já pegou o microfone aqui discretamente para dizer chegou a hora. Eu falaria um tanto, né? E todos nós, na verdade, falaríamos muito, mas eu penso assim que a arte indígena, né, ela tem compromisso com essas outras histórias que não estão contadas, ou com histórias silenciadas, ou com histórias distorcidas, e que, sabe, eu entendo a curadoria como esse papel assim, de nós darmos um grito e dizer chega, não vamos aceitar mais colonização, sabe, queremos o diálogo, e se não tiver diálogo, hoje eu almocei com a Dayara, falei, Dayara, tem que medir as palavras, mas aí ela falou, não te preocupa. Então assim, né, queremos o diálogo, mas se as instituições não quiserem diálogo, a gente vai arrombar as portas e fazer na marra, sabe? Eu acho que é por aí. Gratidão, é para soltar o verbo mesmo, né? Nós queríamos assim, como estava falando do Tacumã, né? Quando senta assim, deixa o robô falar, daqui a pouco a gente dorme um pouquinho, acorda, ele ainda está falando, é muito bom. Eu acho que ficaram tão entretidos que eu nem estou vendo acompanhamento do tempo, né? Não sei quanto tempo que a gente tem ainda. Vou aproveitar para perguntar aqui para a produção. Eu concordo plenamente com tudo isso que vocês falaram, né? E eu tenho brincado muito com isso, né? Eu acho que quando eu digo arte mata, né? Porque de fato é dentro do campo da arte, da poesia, da literatura, daquilo que é chamado de arte pelo branco, né? Que se criou essa alegoria do índio, né? Que é essa imagem muito artificial que a gente não se identifica com ela. Não existe o índio. Não existe o índio. Não existe o índio. Existem povos indígenas ao redor do mundo, cada um com sua cultura, com sua língua, com sua narrativa, com seu jeitinho de ser, né? E todos eles são muito diversos. Nós somos diversidade, né? Mas essa figura que se ensina na escola, na universidade, que se mostra nas vitrines do museu, aquela narrativa, né? Ela faz parte de um processo de genocídio, né? De extermínio e perseguição dessas mais de 5.000 povos indígenas que existem ao redor do mundo. Até porque também não é raça. Não é apenas o que está no sangue, é uma relação de território. Nós temos povos indígenas na África, na Ásia, na Oceania, na Europa. Sim, tem índio loirinho de olho azul, povo Sami lá criando suas renas do Papai Noel, lá, né, lutando pela proteção de seu território. Nós temos povos indígenas na África que são massacrados por todas essas bagunças, essas guerras, né, dessa exploração que não para também nesse continente, que tem as suas culturas silenciadas. Nós temos povos indígenas na Ásia, na Oceania, e todos eles têm seus artistas, todos eles têm seus porta-vozes que nos trazem essas histórias. Então, é muito bom a gente poder acompanhar esse panorama, né, para poder convidar a abraçar, eu acho que é um sentimento. Então eu queria compartilhar também um pouco. Aliás, eu queria até aproveitar, pedir um momento que eu sei que aqui estão muitas pessoas, né, que são da produção aqui da exposição do Xingu, né, contato também do Museu da Língua Portuguesa, né. Eu pedi até para vocês se levantarem um pouquinho, porque a gente não faz esse trabalho sozinho. Por favor, todo mundo, Isa, Vilá, vamos lá, Majuí, todo mundo que já participou, que nos acompanha, levanta, gente, então, ó, todo mundo, levanta, vocês mesmos, todo mundo que trabalhou com a gente, levanta, porque nós estamos juntos, a gente não faz isso sozinho, não. E tem que ter muita coragem, até porque quem anda com parente, às vezes leva até bala também, sabe? O Bruno Pereira e tantos outros, né, que trabalham ao nosso lado também sofrem com essa perseguição. Tem que ter muita coragem para encarar, enfrentar, reconstruir toda essa narrativa.
Então, assim, agradecer, né, profundamente por essa oportunidade da gente estar aqui. Não sei quanto tempo que a gente ainda tem. Um monte, 40 minutos, que ótimo! Então a gente tem a oportunidade de conversar. Eu queria contar um pouquinho sobre a minha experiência também no Museu da Língua Portuguesa, onde está em cartaz até o dia 23 de abril a primeira exposição sobre línguas indígenas no Museu da Língua Portuguesa, que é Porã, né, onde participam mais de 50 parentes, né, de diversas maneiras, escritores, cineastas, músicos, pesquisadores, estudantes, professores, né, contando essas histórias. E a gente é uma exposição que também tem uma visita virtual para quem está acompanhando, né, pela internet. Essa fala vai ser disponibilizada no YouTube das duas instituições, né, do Instituto Moreira Salles e do Museu da Língua Portuguesa. Né. A exposição Nhanhaporã tem um site de visita virtual, né, que permite uma visita bem imersiva, assim, aquela coisa meio que mundo da internet, né? Você vai andando lá dentro. E que, mesmo para quem está aqui em São Paulo, não dá para se visitar uma vez só, ela não foi feita para isso. Porque ela tem um percurso que é circular, tem um rio que chove de palavras, aí vira um rio no chão, aí levanta, vira cobra, vai para a nuvem, chove de novo. E no meio desse rio são contadas tantas histórias que você tem que tirar alguns dias para ver. Mas essas histórias, elas tem umas que são muito tristes, tem outras que são engraçadas, tem outras que são muito bonitas, né? E tem histórias que são necessárias. Então lá vocês vão ver, por exemplo, o vídeo de uma Opi-Guarani lá em chamas, né, pegando fogo no ano passado, não apenas uma, várias sendo incendiadas, porque nós estamos num país, né, onde as casas de reza indígenas ainda são incendiadas e as rezadoras, os pajés, são perseguidas como se fossem bruxas. Não é uma história de Idade Média. Lá tem um vídeo do SPI, né, do filme da Green, onde aparece um desfile, onde aparece um parente pendurado num pau de arara, né, porque isso que aconteceu durante a gestão, né, do sistema de proteção ao índio era um sistema de tortura, né? Teve campos de concentração no Brasil. A gente teve em todas as partes da história do Brasil momentos, né, institucionais de perseguição, de apagamento das culturas indígenas. E para entender o valor dessas 180 línguas que estão vivas ainda hoje, para além da sua beleza, porque são lindas, além dos seus cantos, né, que são maravilhosos, das suas histórias que são incríveis, para entender a luta dos povos indígenas, a sociedade precisa entender quanta força é necessária para resistir àquilo tudo. Quanta força! E entender que se nós aguentamos mais de 500 anos, 523 anos de resistência, é porque existe muito amor. Muito amor pelo território, muito amor pela floresta, por todos os seres, amor pelos rios que não fedem, né? Amor pelas crianças que ainda estão nascendo, não sei quantos filhos que o Tecumã já está, né? Mas ainda deve estar fazendo mais alguns, né? Os nossos netos, né? que estão por vir, né? E a possibilidade da gente poder ver nossos jovens crescer talentosos, orgulhosos, pintados de genipapo e urucum, criando, né, e alimentando essa esperança, né, dessa possibilidade de nós podermos ser quem nós somos, livres, com autonomia, com a autodeterminação, né, que é a possibilidade não apenas de sermos humanos, né, mas de fazermos parte de um mundo vivo, de um mundo que é cheio de histórias e que conta suas histórias, as histórias do mundo que passam por nós. Então, pensar em culturas indígenas, nesses povos, é pensar em pelo menos 5.000 alternativas à cultura ocidental, europeia, colonial. Pelo menos 5.000 alternativas de se pensar, de se adiar o fim do mundo. Né? E que venham e que possam ressurgir cada vez mais também, que a gente possa se reciclar, né? De repente ali está essa possibilidade não apenas de se fazerem tantas curadorias, né? Que venham mais curadores. A gente tem que marcar,
IMS, Museu da Língua Portuguesa, marca daqui a 5 anos e daqui a 10 anos, nessa mesma sala, para a gente poder ouvir também as próximas gerações de curadores, de curandeiros, de contadores de histórias indígenas. É isso. Então, eu não sei se perguntar para os parentes, né, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, eu acho legal fazer mais uma rodadinha. Também podemos abrir para um diálogo com o nosso público que está aqui, né? A nossa sala está praticamente cheia, né? Então é uma alegria poder estar junto com todos vocês. Uma curiosidade que é que, enfim, esse formato do museu de, enfim, expor coisas na parede, como vocês criticaram bastante, ou, sei lá, colocar sobre em cima de uma mesa, vem da colonização, desse esquema de gabinete de curiosidades, né? E eu fico muito curiosa na questão da forma. Então, como expor trabalhos que não remetem tanto a essa forma colonial? Porque até como o Tucumã estava falando, que esses trabalhos têm um espírito, e aí depois, quando vai para o museu, parece que perde esse espírito. Ou o que também o Edson... desculpa, Edson Edgar. Edson, também estava falando que os objetos indígenas estão muito próximos do cotidiano. Então, enfim, queria saber como vocês pensam essa questão da forma mesmo. Opa, acho que está dando o microfone. Da forma das exposições. Então, enfim, novos modelos e novos tipos de formatos. É isso. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Manuel Oliveira. Eu sou uma pessoa indígena em retomada Pataxó agora, na região que hoje é entendida enquanto Vitória da Conquista e proximidades na Bahia. E eu tenho vivido entre o Rio de Janeiro e São Paulo, nesses dois territórios, e tenho me estendido muito sobre pesquisar os sonhos, pesquisar a potência desse território dos sonhos, como um território que não é regido pela lógica da colonialidade, como um território que não... um território infinito, um território que pode agir pelo infinito. E eu vi aqui a palavra incorporação, e fiquei pensando na palavra incorporação e pensando nessa curadoria indígena enquanto uma possibilidade de incorporação desse corpo que muitas vezes vai agir contra a própria vontade, essa incorporação nesse corpo institucional. E pensando essa questão da incorporação e pensando essa questão dos sonhos, eu queria saber, perguntando isso para cada um de vocês, qual é a importância do sonho para pensar essa curadoria indígena, sendo mais específico? Boa noite, né? Eu sou o Newton e eu queria fazer uma pergunta. Muitas peças que estão nos museus foram roubadas, né? E o que tem sido feito para recuperar essas peças? Eu participei do encontro com a Dayara, virtual, né? E ela falou uma coisa ali, que muitas peças que estão ali, os povos nem conhecem, né? Nem sabem que existem aqueles objetos, que têm um significado muito forte para os povos, né? Então, eu queria saber o que vocês têm feito para poder recuperar essa memória, né? Oi. A gente pode fazer rodada de 3 perguntas, né? Que aí fica fácil para a memória da gente. Vou começar. Acho que essas 3 perguntas estão bastante conectadas, né? Com relação a como mostrar as coisas, tem uma problemática. O pessoal fala muito hoje em dia da apropriação cultural, né? Que é uma problemática de contextualização, basicamente. Quando você retira
uma coisa do seu contexto de origem, do seu contexto identitário, do seu contexto de linguagem, né, ela vai perder esse lugar, né, e vai ser diminuída nesse processo, né? Então, acho que existe uma maneira de, por exemplo, na exposição Nhaé-Porã, que está lá no Museu da Língua Portuguesa, e eu acho que também uma coisa que eu aprendi, inclusive, vendo a Gigata Porã também, e a Beshua, né, uma coisa que a gente tem feito com uma certa recorrência, né, nessas exposições, é colocar objetos que são entendidos como super tradicionais por conta do seu material, da maneira como são feitos, mas em diálogo direto também com produções que são entendidas como ultra contemporâneas, né? Mas olha, presta atenção, porque aquilo que pode ser chamado de contemporâneo também é extremamente tradicional, sabe? E aquilo que pode ser chamado como muito antigo, arqueológico, para nós, enquanto ele está vivo, ele também é contemporâneo. Existe uma relação, né, que nós temos muito profunda com essas memórias, e ali fica um exercício dessa tradução, né, de como transmitir um pouco isso para o público que visita, né, porque com certeza é um desafio, né? Eu vou entrar numa exposição, vou fazer a minha leitura tucano daquilo, né? Já veio o Guarani, veio o Cucuru, veio o Caiapó, vai fazer outra leitura da maneira como são mostradas as coisas. Cada cultura, como eles chamam aquela palavra esquisita, epistemologia, né? Cada cultura, cada pensamento tem as suas lógicas próprias de se ler o mundo, inclusive os sonhos, né? Inclusive os sonhos. Mas eu achei muito interessante essa provocação, né? De pensar nesses espaços que eles não apenas estão sendo ocupados, mas de repente num processo de incorporação de uma memória que brota a revelia, né, daquilo que foi instituído, né? Agora, tem uma coisa que eu considero dentro da minha vivência que é muito importante, dentro da linguagem mesmo, que é a relação com o território, né? Existem muitas armadilhas na arte, na história, na linguagem. E, no caso dos povos indígenas, a armadilha dessa alegoria, dessa imagem fantástica do índio, né, do estereótipo, daquilo que se repete, né, e que pode ser muitas vezes a única referência para tantos, né, ela pode gerar um pouco de confusão. Então, inclusive eu acredito que todas as culturas indígenas nós estamos num constante processo de retomada, né, de retomada dessas memórias e desses territórios. Existe sim uma história muito forte de esbulho, né, de objetos roubados. Existem museus de países que não tiveram nem colônia, mas que tem milhares de peças do Brasil. Nossa, eu fui na Suíça, tem um museu com milhares de peças do mundo inteiro, eles nunca tiveram uma colônia, se acham super da paz porque não tiveram colônia, mas como eles são os banqueiros suíços, eles têm peças que foram roubadas, que foram doadas de todos os lugares por aqueles que saquearam o mundo inteiro, né? Então, assim, eu acho que são caminhos que são muito fluidos e que a gente precisa ter uma liberdade, né, de se abrir de ambos lados, sabe? Uma liberdade por nossa parte de provocar mesmo, sabe? De cutucar, de pegar aquela mulher, pegar aquele negócio, dar uma paulada na cabeça se for necessário, né? Pra falar, opa, pensa direito, seu branco, né? Basicamente isso, né? Também porque a gente tem uma cabeça dura, a gente já levou muita paulada na cabeça, né? Mas uma paulada carinhosa, né? E também, desse outro lado, se abrir e entender que nessa ação está uma generosidade, um carinho, um cuidado que é fundamental, porque nós estamos tratando das memórias de todos nós, da saúde emocional, da saúde histórica de todos nós. Tá bom. Eu queria responder rápido, né, a forma da exposição. Eu acho que por isso que não é bom a gente só colocar aquilo que é o nosso saberes, que é sagrado para a gente. Porque, por mais que a gente coloca
a partir do nosso ponto de vista, que é sagrado, que é importante para a gente, aqueles que não entendem aquela cultura, ela é essa que vai fazer morrer, ficar sem espírito, digamos assim. Por isso que é importante, né, a gente trazer as nossas inquietações nas exposições, o que cabe, como, por exemplo, né, quando agora, né, nós fomos para a aldeia escutar os parentes, né, eles sempre vão dizer essas, como eu falei no começo, essas duas paredes, a colonização e essa ideia da cosmovisão, a sua relação, os seus saberes, a espiritualidade, né? Por isso que é importante também trazer primeiro essa questão da colonização, porque a colonização é uma violência que aconteceu, não dá para negar, né? Então, eu acho que isso existe muitos parceiros não indígenas, né, que escreveram essa história, essa violência. Então, no caso existe vários documentários, né, que a memória, né, é guardado aquilo que é importante ser dito, na verdade, né, porque se a gente for falar só o nosso saber e nosso conhecimento enquanto exposição, eu acho que isso acaba reproduzindo a colonização da cabeça dos não indígenas, que já conhecem a gente como se a gente fosse reforça estereótipo, romantização, e acaba fazendo essa distorção, na verdade, e acaba silenciando. Então, eu não gosto, na verdade, de dizer, de colocar isso apenas esse mundo da arte. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, né? Por exemplo, recentemente eu fiz um trabalho de curadoria para um artista que não sei se vocês conhecem, o Xadalu, né? O Xadalu, ele traz muito isso. Ele brinca um pouco com isso, né? A colonização. Por exemplo, a exposição que está no Museu das Culturas Indígenas se chama Uiopata, né? A Terra Vai Acabar. Então, ele fala um pouco sobre esse processo da narrativa como da violência, e uma parte mostra também a narrativa, a cosmovisão guarani, por exemplo, a questão do milho sagrado, e também traz o milho transgênico, e aí também, e eu acho que esse jogo, né, de cintura, digamos assim, para mim, assim, eu acho que traz muito essa realidade, né, o que a gente vive. Então, por isso que, por exemplo, se a gente vai falar sobre o parto, sobre, por exemplo, os espíritos, a forma que a gente pensa, a gente enquanto Guarani, né, ela é muito complexa, e ela não, por mais que a gente tenta trazer, muitas das vezes, para a sociedade não indígena, que não entende aquela cultura, digamos assim, nunca vai entender. Então, eu acho que é melhor evitar isso e trazer aquilo que é importante para a gente, que é as nossas encantações. Eu acho que por aí que a gente, pelo menos no meu ponto de vista, eu sigo assim, porque não dá para a gente só trazer essa espiritualidade, por exemplo. Dá para conciliar, como eu falei, né? Mostrar um pouco as questões, por exemplo, a imagem dos indígenas com colete de prova de bala, né, que o Xadalu montou, e ele disse o seguinte: ele traz a partir do próprio parente guarani, que fala que na invasão, né, no Rio Grande do Sul, os parentes, os xeramões, né, foram retirados à força por policiais do território da onde eles moram, e aí exigiram que ele saia, e aí um xeramõe resistiu e falou: não, eu não vou sair daqui. Né? Aí levantaram arma para ele e falou que vai matar ele. Ele falou: olha, você pode matar meu corpo, mas meu espírito você nunca vai matar. Então, o nosso nhê você nunca vai matar. Então, quer dizer, é por isso que ele usa, e eu acho que é incrível isso também, os artistas usam essa criatividade, por isso também que eu acho muito importante o trabalho dos artistas indígenas, que traz de várias maneiras, né, para mostrar essa violência também, e brincar um pouco com isso. Né? Eu acho que
isso, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que assim você não mata nenhum nem outro. Você consegue trazer inquietações, né? E outra questão do sonho, eu acho que o sonho é importante para a gente, né? Importante para a gente, por exemplo, para nós, o sonho, na verdade, para nós, eu vou falar parte do povo guarani, que o sonho é uma revelação, né, que a gente vai, como que a gente vai continuar, né, com todos os aspectos, digamos assim, do nosso entendimento, do nosso costume. Então, o sonho, ela vai também vai depender de cada qual comunidade, né, como que sonha. Então, a gente também sonha na nossa língua, né? Então, eu acho que a gente sonha na nossa língua. Engraçado, desde 2015 eu estou na cidade, pairando na cidade por causa da minha pesquisa, do meu estudo, e aí, recentemente, eu comecei a sonhar em português. É um desespero. E aí eu acho que eu estou nesse desespero. E aí eu tive que voltar um pouco para escutar o próprio Xeramói, comunidade, né? E eu acho que aí eu comecei a me tranquilizar de novo para eu poder... Então, eu acho que essa ideia... Eu escrevi isso na minha dissertação, que essa ideia do bilíngue, né? Essa é uma forma muito conflituosa para a gente, porque você transita em dois mundos, que apenas não é uma tradução. É você, como eu falei, você faz um esforço enorme para você se transitar, porque em algum momento você não pode se perder também. Então, você não é mais a mesma essa ideia do decolonial, como que é essa coisa toda, né, na verdade, tem muito a ver com isso também, né, porque você tem que transitar em dois mundos, quer dizer, muito recente, né, eu fiquei pensando em mim mesmo. Então, por exemplo, hoje, né, parece que eu lembro de um professor que falava para a gente que, na minha formação, quando fazia... na verdade, faculdade, e falaram que nós, professores indígenas, a gente era construir ponte, né? Que a gente estava construindo ponte, professores indígenas, como se construísse ponte, né? Para duas aldeias e cidades, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Na verdade, essa ponte fica entre aldeia e cidade. E aí eu me vejo nesse lugar hoje. Na verdade, nós somos ponte, né? Que, na verdade, é um conflito. Tem que ter o tempo todo, tentar para você não ficar só num lugar só. Então, eu acho que é um conflito direto, assim, trazendo um pouco. E eu acho que... e aí, nessa linha também, que eu acho que essa questão do... recentemente, agora, né, a gente está fazendo... Eu estou fazendo... um trabalho de curadoria, uma exposição em Londres, agora na França. Eu fui participando de alguns projetos para apoiar as mulheres, por exemplo, as mulheres que não são identificadas como artistas, né? Quer dizer, na visão de Juruá, né? Porque, na verdade, existe isso também. Existe... os Juruá, eles vão ver, né, apenas aquilo que a gente, como eu falei, que a gente está aqui fazendo essa mediação, essa ponte. Não, nós somos ponte, na verdade. E tem muitos artistas, ou seja, liderança, que são, por exemplo, na comunidade Guarani, liderança muito importante é uma parteira, porque é ela que vai organizar toda a forma, a comunidade, ela que vai ser uma educadora e organizadora dessa família, né? Então, eu acho que é uma liderança e é uma pessoa muito potente, né? Então, eu acho que essas coisas, de novo, aí quando a primeira pergunta, muitas das vezes isso
não é importante aqui. Para que a gente vai trazer aqui? É importante para a gente lá. Eu acho que por isso que é importante, quando se trata esse negócio de repatriamento, eu lembro que agora, né, aí nós fizemos reunião, várias coisas sobre essa ideia do repatriamento. Aí os juruá lá do museu ficaram com medo, achando que a gente vai buscar. Aí muitos parentes, mulheres falaram, não, nós não queremos, deixa para lá, deixa eles gastar o dinheiro, porque aquela ali não é que não faz mais importante, é que é importante agora você rever da onde você tirou. Né? Como que está aquele que você, da onde você tirou? Então, na verdade, essa ideia de repatriamento, não sei o que lá mais, não é que a gente vai mexer do museu, não é que a gente vai tomar do museu de novo, mas é importante que o museu tem dívida com a gente para rever isso da onde eles tiraram. Então, eu acho que, nesse sentido, até essa ideia do repatriamento e tal, é nesse sentido que é, pelo menos o que eu entendi, a grande maioria, por exemplo, a Glicélia Tupinambá, ela foi ver, buscar, pesquisou, né? Ela não pegou o manto Tupinambá para trazer de novo, mas ela começou, ela mesma disse, a gente começou a juntar o caco que foram despedaçado, e não vai ser mais a mesma coisa. É claro que, mas isso é uma dívida que tem que os museus, seja lá o que for, quem levou, quem roubou, como diz a Dayara, ter uma dívida e começar a fazer essa reparação com a gente. Como é que eles vão fazer essa reparação? Então, eu acho que é isso, é colocar nós para discutir. Não é mais só entre os juruá discutir isso, mas sim com nós discutir isso, de qual forma que essa reparação vai ser feita. Eu acho que, pelo menos, o que eu entendi pelas discussões que a gente está fazendo com alguns parentes. Muito bom, parentes. Isso aí é uma coisa... pela pergunta que eu tinha falado, eu falei antes sobre espiritualidade, rituais, as coisas do arte, né, que representa também que as pessoas ficam vendendo aqui tipo pulseiras, coisas assim. Uma vez que a gente estava no encontro no Betioga ano passado, e o cara chegou lá e comprou o desenho de Quarupi que a gente tem lá no Quarupi, assim. Aí eu não sei quem é que falou para ele lá, isso aí representa morte para a gente. Representa morte, porque uma homenagear a pessoa que morreu, né, através da pintura do Quarupi. Ele comprou, ele levou para a casa dele. Ele ficou sem dormir. Ele falou para o pai dele, eu comprei isso, e falaram que isso aqui representa a morte. Aí o pai dele falou assim, então devolve para eles. Devolve lá. Aí, no dia seguinte, 8h da manhã, o cara chega com pulseira na mão. Me procurou assim, me perguntou, assim, falou comigo assim, cara, aquele cara, rapaz, vendeu esse aqui, disse que esse aqui é morte. Meu pai me mandou de volta. Não, você pode comprar. Eu falei para ele, na verdade, isso não representa morte. Isso aqui, fim de luto, realmente, eu falei, fim de luto, que você pode trazer alegria, porque aquilo ali pode ser também que representa e trazer alegria para essas pessoas que estavam de luto. E ele se acalmou. Ele levou, ele não usou nada isso, na verdade, ele não estava usando. E ele falou para o pai dele e que dizer que isso aqui traz alegria. Então, o pai dele falou para ele. E no outro dia, ele ficou voltando durante esse evento que estava acontecendo. E no dia seguinte, ele voltou na mão, assim, ele usando, que dizer que ele entender realmente que ele traz também a alegria de depois, um ano depois, na verdade, né? Um ano depois, uma coisa que eu senti lá, cara, eu falei assim, isso realmente não pode ser colocado como uma tatuagem também da gente, porque aquilo ali é muito forte para a gente, para o povo do Alto Xingu, que representa 8 povos indígenas do Alto Xingu. Nem você pode usar numa tatuagem, mas as pessoas usam isso para
para que eles possam comercializar na cidade. E, na verdade, as coisas que vêm também, que a gente coloca no museu, as coisas, aquilo ali, a gente não usa realmente dentro do ritual. Aquilo ali que a gente fala ainda, isso vai para a cidade, vamos contar outro jeito para a gente poder mandar para o museu, alguma coisa assim. A gente não construi exatamente como a gente faz dentro da cultura, né? Porque aquilo ali é muito forte para a gente, o sagrado, principalmente tem flauta, o sagrado, para a gente, a mulher não pode nem participar, são somente os homens. Dentro da audiovisual, até agora não filmei isso, não pode ser filmado, porque tem que ser bem preservado dentro da comunidade mesmo, e qualquer pessoa não pode assistir aquilo ali. Tem que ser dentro da comunidade. Tudo que a gente faz também dentro dentro da audiovisual, que a gente fala, conta para universidades, esse documentário que a gente faz, não passa dentro das nossas aldeias. Aquilo não é para contar para a gente, contar para as pessoas que não conhecem nossas histórias. Tem outros que a gente faz também dentro da nossa aldeia, só de ritual. A gente registra aquilo ali em sequência de ritual. Tem ritual que acontece de madrugada, quando está amanhecendo. Assim, a gente vai construindo através da sequência de ritual que está acontecendo. Porque ritual que acontece, tem um sagrado que acontece, porque o dono tem que alimentar, o dono tem que levar comida, o dono tem que levar peixe, para que o espírito fique o tempo todo satisfeito com aquela alimentação, senão ele vai fazer maldade para as pessoas. Isso é o sagrado, por isso que a gente fala assim, tem que ter o espírito, não pode ser, tem que ser alimentado dentro do ritual. O tempo para a gente, aquilo ali, o ritual para a gente, o tempo de espaço, que a gente fala assim, nosso calendário. Tem ritual que acontece durante chuva, tem ritual que acontece durante seca, porque o tempo que a gente vai marcando o tempo daquele nosso espaço, né? Para a gente poder dividir nosso tempo, o tempo que acontece. O Quarupi, que a gente fala, acontece somente em agosto. Tem ritual de piqui, acontece durante piqui. Tem ritual de milho, o sagrado também. A gente conta pelo espaço, o ritual de tempo. Então, isso realmente é uma coisa a gente vem discutindo, né, dentro da nossa aldeia, para que a gente pode valorizar aquilo que está realmente perdendo, que a gente fala, será que o nosso ritual está perdendo? A gente não está conseguindo enxergar, porque nossa cultura está em conflito com tecnologia, porque a gente tem que saber usar aquela tecnologia. Se a gente não souber usar, nossa cultura vai morrer, nossa língua vai morrer, porque a gente tem que saber usar exatamente o que está chegando dentro das nossas aldeias, porque isso pode causar muito guerra entre a cultura, né? Uma coisa que está acontecendo, né? Tipo evangelização dentro da aldeia, o que dizer aquele pajé realmente não é bom, pajé, sei lá, faz maldade. Pelo que eu estava falando hoje de manhã com ele, eu nunca frequentei igreja, eu pessoalmente. Uma vez que eu estava passando na frente de igreja, todo mundo cantando, chorando. Aí meu filho falou, o que está acontecendo ali? Será que alguém morreu? Não, eu falei, não, porque eles estão lá acompanhando aquela música. Eu falei para ele, eles estão inventando aquilo ali. Porque isso é uma coisa muito perigosa para todo mundo, para a gente, para o povo, para você. Você está crescendo agora, eu falei para ele, uma coisa que você não pode entrar nesse aqui. Esse aqui faz maldade para o nosso povo. Se você entrar nesse aqui, você vai levar maldade para o nosso povo. Isso que aconteceu muito tempo atrás.
Eu até coloco no nome, também nome que acontece dentro das comunidades, por causa do celebridades, né? Meu filho vai ser agora Neymar. Meu filho vai ser agora, sei lá, coisa. Isso que é um conflito com o nome também, porque desvaloriza próprio nosso antepassados. Porque meu nome vem dado pelo meu avô, minha avó, todas as coisas, entendeu? Eu não posso colocar nome, eu sou Ronaldo, Fenômeno, eu sou Neymar, eu sou, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Isso que trazendo uma coisa e conflito também dentro da nossa cultura. E também o sonho, né, que ele falou sobre sonho, né, é que ele é muito importantíssimo para a gente, dentro da nossa cultura, povo cuicuro, porque aquele sonho alerta as coisas para a gente, né? O sonho, para a gente, também pode trazer também maldade para a gente também. Ele pode ser também alegria. Porque o sonho é... Por exemplo, você está dormindo, sonhou e o seu dente quebrou. Quer dizer, o dente, para a gente, uma coisa é vida. Porque ele está mostrando, pode ser sua mãe ou seu irmão, ou alguma coisa seu parente vai acontecer ruim. É que ele mostra morte para a gente. Uma coisa que aconteceu aqui em São Paulo, antes de pandemia, e escureceu aqui 3 horas da tarde, eu vi isso no jornal, alguma coisa, escureceu e a chuva caiu como se fosse cinza. Eu fiquei pensando depois, será que alguma coisa vai acontecer muito forte? E a pandemia chegou, muita gente morreu. Um sinal que a natureza mostra antes de acontecer as coisas ruins. O sangue espalhou pela cidade, escureceu, quer dizer, todo mundo vai ficar doente. Isso que aconteceu. Eu fiquei pensando muito, eu sonhei muito, eu sonhei, antes de chegar a pandemia na nossa aldeia, avião caiu em cima da nossa aldeia. Na verdade, fora da nossa aldeia, assim, do lado da nossa aldeia. Cara, fiquei pensando assim, cara, será que a pandemia vai matar a gente? Eu falei assim, eu acho que não, porque ele caiu fora da nossa aldeia. Se fosse cair em cima da nossa aldeia, todo mundo vai morrer. Mas a gente foi forte, nós vencemos a pandemia, ninguém morreu. Todo mundo ficou doente, mas ninguém morreu. Isso que o sonho traz para a gente também, dentro da nossa aldeia, dentro da nossa comunidade. Aí depois todo mundo ficou discutindo, eles contaram o sonho deles, eu sonhei e explodiu alguma coisa bomba de outras aldeias. Foi passando a nossa aldeia, foi passando a nossa aldeia, foi passando a nossa aldeia. Quer dizer, significa isso, e outros povos vão morrer. Nós não vamos morrer. Então, isso que o sonho faz uma alerta para a gente, para que pode acontecer alguma coisa ruim, e também pode ser também as coisas e a alegria dentro do sonho. Bem encerrado quase, eu vou ficar em pé um pouquinho, esticar as pernas. Eu circulei lá pelo Oiapoque, pelo Xingu, São Félix do Xingu, estive lá no Vale do Tapajós, viagens longas de carro, de ônibus, minha perna dói, minha coluna também. Aí olha só, para mim assim, né, fechando da minha parte, eu quero dizer que o nosso sonho, na verdade, as nossas ações aqui, e eu falo enquanto curador, né, é o sonho, realizar o sonho dos nossos antepassados, né? A nossa luta é a luta dos nossos antepassados. Eu considero assim que nós somos mensageiros das ancestralidades, sabe, de outros tempos. E nós queremos assim que as pessoas, a partir da arte, a partir da nossa ação, consigam entender que os povos indígenas não estão congelados no tempo. Os povos indígenas não são folclore,
Os povos indígenas não morreram, sabe? Nós estamos aqui, sempre estivemos e sempre estaremos. E através da arte nós podemos demonstrar isso. Através da arte nós podemos demonstrar que nós não somos índios, sabe? Como diz o Daniel Munduruku, índio é metal, né? Tem número atômico, massa atômica, e nós não somos isso, nós somos diversidade sociolinguística. E através da arte as pessoas poderão, né, compreender essa diversidade muito rica, que deve ser motivo de orgulho para o povo brasileiro e não motivo de ódio, sabe? Porque, poxa, o carro que eu estava lá na BR-101, perto da aldeia Serra do Padeiro, foi interceptado por pistoleiros fortemente armados que chegaram no carro gritando: tem um índio dentro do carro, e me arrancaram de dentro do carro, me deram um monte de pancada, colocaram fogo no carro no meio da BR. Aí eu fico pensando, mas para que esse ódio todo, entendeu? Então nós precisamos demonstrar, através da arte, por exemplo, que nós somos seres humanos, como qualquer outro, né? E que nós não queremos o mal para a humanidade. O que nós estamos dizendo o tempo todo é sobre a necessidade de respeitar a vida humana e não humana, para que a gente viva tranquilamente mais adiante. É preciso nós respeitarmos os rios, as árvores, os animais, né? As montanhas, as pessoas, e, enfim, as nossas ancestralidades. E que o fato de nós defendermos isso não significa, e nunca significou, que nós temos pacto com o demônio. Eu nem sei o que é demônio, mas, sabe, as pessoas falam de demônio como coisa ruim. Nós não temos pacto com isso. O nosso pacto, sabe, é com as forças da vida, as forças que movem a vida. O que nós queremos é que a vida continue. E não só a vida humana, sabe, porque nós não podemos e não somos antropocêntricos, né? Nós não defendemos teorias e pensamentos antropocêntricos. Pensamos na vida como um todo de maneira bastante estendida, sabe? Então, o nosso sonho, sabe, pensando numa outra perspectiva, o sonho que nos move é a luta dos nossos antepassados. E vamos continuar nesse campo de batalha até que a sociedade brasileira consiga entender direitinho, sabe, tudo isso, e que no futuro muito próximo a gente não precisa gastar tanta energia pelo mundo para, sabe, explicando. Eu no final do ano estive também na Europa. Agora, em março, eu vou lá para a Alemanha para explicar para as pessoas para lá que nós somos seres humanos e que nós somos vivos, estamos vivos, e que nós temos uma diversidade muito grande. Sabe, que no futuro não precise disso, que seja apaziguado isso tudo, sabe, que ninguém queira matar as nossas lideranças. O Galdino Pataxó não teve oportunidade de estar aqui nessa mesa conosco porque colocaram fogo no corpo dele, jogaram gasolina. O Marçal Tupã foi violentamente assassinado, executado dentro da sua casa, na frente da sua família, no Mato Grosso do Sul, e, portanto, ele não está aqui materialmente, mas ele está aqui no meu ouvido dizendo que o recado tem que ser dado. Muito obrigado. Gratidão. Fiquei emocionada, né? Me lembrou esse jeitinho rápido de falar, me lembrou muito o Jair. E é isso, o recado está dado, né? Gostaria de lembrar aqui também uma frase da Renata Tupinambá: nós somos as sementes dos sonhos de nossos avós. Somos as sementes dos sonhos de nossos avós, né? Gostaria de lembrar também o Davi Copenaua, que quando fala de nós somos, aqui são nossas frutas. Fala para os brancos, aqui estão nossas frutas. Alimento vivo, vida, beleza, alegria, sentimento, tudo junto, né? Todas essas emoções é o que nos constitui enquanto vida, né? Então, estamos vivos aqui nessa mesma maloca, nessa mesma canoa, né? Nesse mesmo tecoá, né? Que é essa terra viva, né? Que possam as memórias da terra ressoar em todos os espaços, né? Que nós possamos cultivar juntos todas essas sementes de memória. Então, gostaria de agradecer, né, muito pela oportunidade, no Instituto Moreira Salles, o Museu da Língua Portuguesa. Aliás, vou até fazer uma propaganda aqui, gente, convidar todo mundo. Sábado agora eu vou estar abrindo minha primeira exposição individual também, na Galeria Milão. Depois de passar um período muito difícil sem pintar, neste mês eu pintei tudo que eu deveria ter pintado em um ano. Então vai ficar lá aberto até dia 13 de março, né? Então, 11 de março. Então, quem quiser visitar, está todo mundo convidado.
também convidar, acompanhar, né? Aqui, exposição Xingu, Contatos, o Museu das Culturas Indígenas, né, que é uma conquista da luta indígena de São Paulo, né, dá uma honra aqui, né, junto com a Sandra, que é curadora, né, que acompanha todas essas discussões, que são com todas as comunidades aqui de São Paulo, né, são do Conselho Curatorial Indígena, né, que está ali tratando, recebendo muitas escolas, muita gente de todo tipo de comunidade, né, e celebrar, né, todas as iniciativas, não apenas na cidade, né. Existe o Fórum Brasileiro de Museus Indígenas do Nordeste, nós temos muitos artistas, mas também temos museólogos, curadores, historiadores, antropólogos, advogados, e está faltando cada vez mais. É importante, sim, a gente poder abraçar e apoiar, né, essas gerações de pensadores que estão chegando. E obrigada, né, pela presença de todos, de todas, e seguimos juntos. Muito anhum, gratidão.